estudantes do 9º ano, para mais uma aula de tecnologia. Sextou com emoção, sextou com alegria. Por quê? Porque a gente tá junto, né? E é esse o momento da semana que a gente mais espera, que é justamente a nossa aula de tecnologia. E não estou sozinha, porque essa aula, a minha vida não existe sem Juliana. Eu ia me esconder, tipo, sabe quando você fica falando, vou me esconder, mas não vai dar muito certo. Aí a pessoa tomba, né? Mas, você acha que é só o Sidney que trava na beleza? Nossa amiga ali, ó, trava na beleza. Vamos travar na beleza, vamos lá, porque ela é a beleza em pessoa, né? Vamos. Aê! Arrasou. Agora a gente pode começar a aula, depois dessa lindeza aqui, ó. Exatamente. E hoje é basicamente o nome da aula. A gente abriu um computador para você não precisar, né? E por que para você não precisar? Porque em abrir um computador, muita coisa que pode estragar, né? Então a gente abriu, né? Eu fiz uma leve destruição selvagem no netbook, mas a gente trouxe um computador, as partes de dentro aí, pra gente conhecer melhor esse negocinho que a gente usa, né, Ju? Como que fica a parte de dentro, como que é cada partezinha, Fabiana. Exatamente, né? Então, pra começar a aula, vai aparecer a habilidade pra vocês aí, porque eu não tenho certeza se vai dar tempo no final, né? Então, é identificar as principais características dos equipamentos de fabricação digital para prototipagem. No caso aqui, não é mais um protótipo, né? No caso aqui, é um produto final. Mas a gente vai entender aí quais são os materiais, né, as partes, os componentes que fazem com que a gente consiga usar um computador, que é muito importante, né? Pelo amor de Deus. É que a gente tá acostumado só de olhar por fora. Pensa que a gente tá fazendo um raio-x agora. Nossa, fui profunda. Raio-x. Achei chique. É um raio-x, né? Então, a gente, para começar, tem uma pergunta aí para vocês, que vai aparecer aí na tela, que é, você sabe o que tem dentro de um computador, né? Quando fala assim, quais são as peças, os componentes que tem dentro do seu computador, e se você consegue citar alguns exemplos. Vamos deixar um minutinho para eles pensarem um pouco? Um minutinho, ó, porque a professora Érica e a professora Priscila estão animadíssimas. Vamos lá. Então, quando a gente pensa, né, a gente ouve... Respira. Eu engasguei sozinha. Volta. Então... Eu engasguei sozinha, a vida de Juliana. Eu fiquei com inveja. Falei, por que só a Juliana engasga? Eu também quero engasgar ao vivo. Poxa. Né? Mas o que acontece? Quando a gente fala em peça de computador, a gente pensa no basicão que a gente sempre ouve aí, que é processador, placa-mãe e placas avulsas, né? Placa de rede, placa de vídeo, quando placa de não sei o quê. placa-mãe, você já até morre, porque quando fala assim, só placa-mãe tá com problema, você fica... Já era, né? Então tá bom. Quantos R$1 milhão eu vou ter que gastar pra arrumar, né? Então, o que acontece? A gente hoje vai esmiuçar aí algumas partes do computador pra vocês, né? No caso aqui, o que a gente tem são os hardwares, mas a gente vai começar dando aí uma noção do que é o software. Então vai aparecer pra vocês aí na tela, né, que o software, ou programa, né, que normalmente chama, o nome chique é software, né, mas é o programa, é a parte lógica do computador, vamos dizer que é a parte que pensa, que executa, né, porque são as instruções que a gente dá pro componente físico. Então é o software que vai fazer, por exemplo, a memória funcionar, que vai puxar as coisas da memória, é ele que vai, por exemplo, fazer a leitura de um CD, né, é ele que vai fazer essa parte física funcionar. É o cérebro.
Isso, ele que manda em tudo. Exato. E o que acontece? A ideia do software é ele facilitar a interação dos usuários com os componentes. Então, a gente pode pensar de softwares muito antigos, como o DOS, né? Que era aquele que era quase que você tinha que programar, né? O computador para ele funcionar, Nossa. Que era uma tela preta, com letra pixelada em branco. Meio tinha o verde também. Tinha esverdeadinha. Tinha o verde. E a gente tem, por exemplo, os sistemas operacionais, né? Então, quando a gente fala sobre Linux, Windows, o iOS, né? O macOS, a gente tá falando de softwares, né? De sistemas operacionais que fazem seu computador funcionar. E muitas vezes, como a ideia é facilitar a interação com o usuário, muitas vezes a gente se identifica com um. Sim, assim, é igual a questão do celular, Fabi. Porque são 2 sistemas aí, e aí tem gente que se adapta em um e não se adapta em outro. É a mesma coisa o computador. Mas também tem coisas que é conhecimento e aprendizagem. Sim, né? Mas a gente acaba até se identificando que acha mais fácil, às vezes a gente acha mais prático, mais simples, né? Então, quais são os softwares que normalmente a gente usa, né? Que vão aparecer na tela para vocês. É o software operacional, que aí é o Windows, o Linux, a BIOS. A BIOS, ela é um software que ela vem no computador, que é o quê? Ela é o chique, que é Basic Input Output System. O que faz? A BIOS que liga seu computador. Então, quando, por exemplo, seu relógio está desconfigurado e várias coisas não funcionam, ele fala que você precisa acertar o horário do seu computador. É a BIOS. Então, a BIOS, na verdade, é o que dá o start. É aquele programa basicão que tá ali e que ele dá o... Acorda, gente. Vamos, né? A gente tem os softwares básicos, né, que vem ali no computador, que são softwares que fazem funcionar, né? A gente pode até colocar alguns drives, né, que quando a gente fala assim, eu instalei a impressora, mas ela não funciona, eu preciso instalar o drive. O que é o drive? São softwares básicos que fazem com que essas coisas rodem, né? E a gente tem os aplicativos. Por exemplo, o WhatsApp de computador é um aplicativo que você baixa. O Spotify você pode baixar no computador. É um aplicativo. Então, tem os softwares básicos, que é o que faz isso aqui funcionar, o que faz o computador ser útil, né? E a gente tem os softwares de aplicativo, que é justamente as firulas da vida. As cerejinhas do bolo. Os tompeiro. Os tompeirinhos. Granulado. Né? Mas hoje o que a gente vai ver é o hardware, tá? Até para facilitar, como é tudo do inglês... O que é a ideia? Software. Soft é de mole, macio, fofinho, né? Então, a parte mole do computador, que não é dura, que não é física, assim, é o software. O hardware é a parte física, dura, que você encosta, né? Aqui, ó, tô pegando, batendo, isso é o software, o hardware. Então, o que vai aparecer aí na tela para vocês? Que o hardware é a parte física do computador, então as peças dos equipamentos que fazem ele funcionar, e nisso está inserido, né, essas diversas coisas que vocês estão vendo aqui. Placa-mãe, fonte, HD, enfim, todas essas partes físicas que a gente tem distribuídas nessa mesa aqui, maravilhosa, né? E aí a gente vai ver um por um, tá? Eu tô indo meio veloz, mas é porque eu tô com medo de não dar tempo. Tem 17. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o hardware, né? Essa é a parte que é o que tá dentro do seu computador, né? Existem alguns hardwares que são necessários para o computador funcionar, tipo a placa-mãe, né? O processador, a fonte. E tem alguns hardwares que eles são opcionais, né? Que é aquela quando você quer dar aquela incrementada, né? Então você quer botar uma placa de vídeo dedicada porque você quer jogar todos os jogos no 4K, Full Resolution, 60 FPS, enfim. Você pode comprar uma placa de vídeo específica para isso. Você não precisa comprar a placa de vídeo. Mas, se você quer um computador gamer, Travis, mágico, que faz café, torradeira e tudo, você precisa comprar. Ou, por exemplo, eu quero uma caixa de som. Eu quero uma entrada para cartão de memória, né? Então, todas essas coisas que, assim, não são, vamos dizer assim... Para o computador funcionar. Não é necessário. Tipo, ele vai ligar, ele vai funcionar. Mas essas coisas que ajudam a gente a ficar mais prático, que a gente curte, né, e ficar melhor, essas coisas são hardwares aí que a gente pode adicionar. Como, por exemplo, aqui o leitor de CD e DVD, no caso.
Por quê? Porque a gente tinha de disquete, você lembra do disquete? Ave Maria. Tenho disquete até hoje que eu não sei o que eu vou fazer com aqueles disquetes. Ah, tem um que eu guardei de recordação. Mas assim, isso daqui você não precisa, por exemplo. Tem muito computador hoje que não vem com placa de vídeo, com placa de leitor de CD. E a gente tá vivendo a nossa vida, porque hoje tudo é o quê? É pendrive, e nem pendrive mais, que é quando a gente... nuvens. Porque quando a gente precisa de pendrive aqui no Centro de Mídias, a gente tem... A gente rouba da Tayana. Da Tayana, que é professora de português do médio. Pega emprestado. A gente devolve todas as vezes, tá? Mas a gente tem que pegar da Tay porque a gente já nem usa mais o pendrive. A gente usa tudo na nuvem. Tá tudo no drive. Tudo no drive. Tudo no drive, tudo na nuvem, né? Então, algumas dessas coisas aqui são consideradas até opcionais, tá? Então, vamos começar do começo. Então, bom plano. O básico. O que é o cérebro, o sistema nervoso e a fonte desse computador, tá? Então, vai aparecer aí na tela. A fonte, ela alimenta o computador e faz a distribuição adequada de energia para os componentes. Temos uma fonte. Isso aqui é uma fonte. Essa pecinha, esse trambolho aqui é uma fonte. As fontes podem ser maiores do que isso, dependendo aí, mas o tamanho básico é esse. Ela tem um cooler interno, tá? Então, essa parte aqui que tá aberta tem um cooler, que é parecido com esse aqui, ó, tá vendo que gira? Tem um aqui dentro, né, pra justamente não superaquecer. E aqui é onde você vai ter a entrada da alimentação. Então, aqui é o que vai ligado na tomada, é isso aqui. E vocês estão vendo que tá saindo cabos intermináveis. Coloridos. E cabos intermináveis disso aqui. Por quê? Um desses daqui de alimentação, ele é só pro HD. Então, ó, sai um cabo daqui, eles já são meio que divididos, quando você compra, a maioria deles já vem seccionado, né? Então, ó, primeiro, esse cabo aqui, ó, cheio de fiozinhos, tá ligado no HD. Ele vai ver, mandar a energia pro HD e a energia que ele precisa. Ela também tem outra fiação aqui que vai ligar no leitor de CD e DVD, tá? Por quê? Também vai analisar quanto de energia precisa, mandar energia para cá. E por último... Nossa, entrou dentro, mano. Por último, você tá vendo que esse daqui tem muito mais? Eu vou até tirar para comparar. Isso daqui são duas saídas da placa-mãe, tá? Aqui tá escrito SATA porque é o tipo de cabo. Esse aqui é cabo tipo SATA. Então, ó, você tem aqui um menor, que é o que vai pro leitor de DVD, e esse imenso aqui é para essa placa... Ó, já tô destruindo aqui. Mais do que já, né? Vou até tirar aqui, depois eu coloco. Isso daqui é só pra placa-mãe. Toda essa quantidade de cabos aqui é só para a placa-mãe. E é ele que vai alimentar cada uma dessas partezinhas da placa-mãe. Então, você tá vendo que a quantidade de fios varia, né? De para qual lugar ele tá indo, se tem mais fio, se tem menos fio, né? Se é mais fino ou não. Por quê? Ele vai pegar toda a energia da tomada, tá? Lembrando, quando a gente fala de tomada, a tomada oscila. Não é porque a sua tomada é 110 que tá vindo 110. Tá? Pode ser que um dia tenha uma descarga, venha 120... normalmente eles fazem entre 110 e 127, né? Pode ser que venha mais, pode ser que venha menos. Qual é o trabalho? A fonte, ela vai pegar toda essa energia que ela tá puxando da tomada e ela vai distribuir por esses fios para chegar a energia certinha e não queimar nada, né? Porque as coisas aqui, como vocês veem, o tamanho disso é diferente, a quantidade de coisas que estão acontecendo é diferente, então a quantidade de energia também é. Sim, precisa. De determinados pontos. É tipo alimentação, né? Depende do que você faz, você precisa comer mais ou menos. Você fez muita atividade física, dá fome. Às vezes eu vejo aqueles vídeos de bodybuilder. Eu vi um ontem que ele fez 2 kg de cuscuz pra comer, com 6 ovos. Nossa. Se eu comer 2 kg de cuscuz, primeiro que eu faleço. Não, mentira, acho que era 1 quilo, mas ainda que seja 1 quilo. Mesmo assim. Eu faleço, eu nem gasto tudo isso de energia na minha vida, né? Então é a mesma ideia. Pra quem precisa de mais energia, vai mais energia. Quem precisa menos, vai menos. Sucesso? Então, o que alimenta tudo isso aqui é a fonte, tá? Só um detalhe que eu acho legal, essa fonte aqui, ela é uma fonte antiga. Na verdade, esses componentes aqui são antigos, tá? Dá pra gente fazer a relação, mas eles são mais antigos. Tem algumas fontes que ela vem com um botão de liga e desliga, tipo interruptor de tomada.
que você pode ligar e desligar a própria fonte, tá? Sem precisar, por exemplo, você tá com um computador e tá tendo ali uma descarga, você pode desligar a própria fonte. Então, umas mais modernas vêm assim. E se você for montar um computador, se você não for comprar pronto, fonte não é totalmente padrão. Ela tem um padrãozinho ali básico, mas quanto mais coisas você coloca, quanto mais incrementado é seu computador, é sempre bom ver se a fonte é suficiente. Tá. Acho que é isso, né? O segundo que a gente tem é o cérebro. É quem manda em tudo, que é a placa-mãe. Por isso que a gente desespera. Quando fala que quebra a placa-mãe, desespera. Por quê? Ela é a principal placa do computador, tá? Ela é responsável pela interação de todos os componentes. Então, a fonte, ela alimenta tudo e quem controla isso é a placa-mãe. Ela é o cérebro do computador, tá? E a gente pode compará-la com o sistema nervoso. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso é o que manda as informações para sua mão, né? Que manda pro seu pé, para você justamente não tropeçar. Ou tropeçar, no caso. No caso. Às vezes acontece. Só se você for atrapalhadinho. Então, essa coisa aqui, gigantesca, vou até colocar pra cá. Ou pra cá, pera. Placa-mãe. Como funciona a placa-mãe? Você pode ter placa-mães de formatos diferentes, pode ter placa-mãe com coisas integradas ou não. Essa daqui tem algumas coisas integradas. Então, ó, aqui fica o processador. Quando a gente chegar no processador, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui fica a memória RAM. Esse verdinho aqui bonitinho é a memória RAM. A gente tem aqui, ó, isso daqui é slot de placa, tá? Placa de vídeo, placa de som é aqui. E aqui a gente tem, ó, algumas conexõezinhas que a gente já conhece, tá? Então, por exemplo, aqui vem esse daqui de mouse e teclado. E é isso que a gente enxerga pela parte de fora. O computador, pensa que é isso aqui que você vai enxergar, ó. Tem uma casca aí em cima. Tem uma casca, você vai ver essa parte. Então, aqui é áudio, microfone, entrada de rede, tá? Por onde entra a internet. Esses dois aqui, cabo USB. Esses aqui são conectores de tela, esqueci mais. Mouse. Esse daqui é mais vintage. Lembra desse daqui, quando era redondinho? Faz tempo, hein? Imagina. Semana passada. Agora até USB, né, também. É tudo USB, mas antigamente vinha essas entradas aqui, né? Mas aqui que você vai ligar, basicamente, os periféricos, né? As coisas que você usa ali pra poder ver, né? Por exemplo, a própria tela você vai ligar aqui. E aqui você tem outros conectores, porque quanto mais coisas você for colocando, você tem a opção de colocar. Então, por exemplo, aqui só tem uma memória RAM. Aqui atrás dela, eu tenho 2 espacinhos, tá vendo? Tem um só sendo utilizado. Então, normalmente vem assim, porque eu posso expandir, eu posso trocar, tá? E por último, a gente tem aqui, que tá cobertinho, pra não mostrar a marca, porque paga nós. Esse aqui é o chipset da placa, tá? Então, por mais que ela tenha um processador, ela tem um chipset próprio dela que também ajuda ela a rodar. E tem 2 desses cabos rosas. Eu liguei o computador inteiro aqui como se fosse uma CPU pra vocês entenderem. Esse cabo rosa, né? Então, a gente viu que esse montoeira de cabo é da fonte. E tem 2 cabos rosas mais grossinhos. O que é isso? Esse cabo, ele tá ligado no leitor e no HD. O que ele faz? Ele é o cabo de transmissão de informação. Então, é por aqui que a placa vai falar para o leitor que ele tem que girar o CD e fazer a leitura. É por aqui que ela vai falar, olha, memória, eu preciso de tal arquivo. Eu preciso de tal lugar, eu preciso recuperar tal coisa, eu preciso instalar o Windows, tá? Então, esses daqui são os cabos de comunicação. Então, a gente começa a entender que quando a gente vai montando um computador, tudo tá meio que ligado. Então, a fonte liga em tudo, obviamente, porque você precisa de energia. E a placa-mãe, ela liga em tudo que ela vai controlar. Então, se eu, por exemplo, ligar isso aqui, eu tiro esse cabo SATA daqui, se eu conseguir. E eu só deixo isso aqui ligado na energia. Ele vai funcionar? Não. Eu só tô deixando ele ligado, mas não tem informação nenhuma passando para ele, tá? Então, por isso que quando a gente vê, tem até uma galera que é meio especializada em fazer organização de cabo. Tem. Né? Tem até uns negócios para organizar cabo. Por quê? Porque é muita coisa, né? Então, e tudo tá
conectado. Eu sou seu relógio. 5 minutinhos, viu? 5 minutinhos, né? E por último a gente tem o processador, tá? O processador eu já deixei meio pronto. Só um negócio, tá? Eu não recomendo que nenhum de vocês abra o computador. Mas assim, se você for como eu, você vai abrir. E aí, se você abrir, a única coisa que eu vou te pedir por tudo é... não tira isso aqui. Não mexe no processador. Se você quiser abrir sua CPU para ver como é dentro, onde estão essas coisas, pode abrir. O processador não. Por quê? Primeira coisa, ó, aqui é um cooler, tá? Ele não fica direto na placa. E isso aqui é um cooler. Você tá vendo que ele tá meio melecado aqui? E o processador também? Esse aqui é o processador, tá? Ele tá fechado nessa cápsula aqui. Eu não vou tirar porque esse computador eu vou montar de novo que ele funciona. Mas, tá vendo que tem uma meleca aqui? Que seja, dá ó. pra ver. Que se eu sujar o dedo, ó, fica até meio esbranquiçado. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de pasta térmica. A pasta térmica a gente coloca no processador para justamente ter certeza que ele não superaquece. Então, se você tirar isso daqui, eu meio que estraguei essa pasta térmica. Eu vou ter que comprar uma pasta térmica para colocar aqui, limpar isso aqui, tirar esse resíduo de pasta, colocar outra pasta térmica e fechar ele, tá? Então, não mexa no processador, porque se você tirar isso aqui, eu já estraguei a pasta térmica, eu colocar isso de novo e ligar o computador, eu posso detonar o processador. E o processador, normalmente, é a parte mais cara do computador. Pode até queimar, né? Você pode queimar, você pode estragar ele pra sempre e você vai ter que comprar outro. E, gente, o dólar tá caro. Então, isso significa que o processador tá mais caro do que ele já era caro. Não, e a gente falamos no 8º ano sobre a reutilização, a adaptação, a melhora de equipamentos para evitar o consumismo excessivo. Exato. Então, ele tem um cooler dedicado, tá? Às vezes, você pega processadores que eles vêm, às vezes, É que eu tô tentando não falar marca. Mas tem alguns processadores que eles são até maiores, eles vêm com umas placas mais dedicadas, enfim. Esses daí, normalmente, vêm até com 3 coolers. Aliás, eu acho que tem até foto aqui, ó. Cadê? Não. Enfim, você tem aí esse processador, mas alguns deles vêm com uma parte dedicada até com mais coolers, né? Quando ele vem com mais coisas para ter certeza que ele não vai superaquecer, tá? Então, aqui temos a placa-mãe, cooler e o nosso processador, tá? Isso aqui é só parafusar depois, eu só deixei desparafusado para facilitar meu trabalho, né? Mas as chaves estão por aqui. Temos também a parte da memória, tá? A memória, ela armazena os dados e as instruções do seu computador, tá? Pode ser temporária ou permanente, nem tudo fica para sempre armazenado, tá? Mas ele vai ali, justamente essas memórias, elas guardam essas informações e elas são diferentes. A gente tem a memória principal, tá? Essa memória principal, ela é acessada pelo processador e ela vai armazenar os dados de forma eletrônica de alta velocidade. O que significa? Essa memória que é a memória RAM, tá? Que ela tá, por sinal, do lado do processador, ela é a memória que você aciona fácil e rápido. Então, tudo que tiver na memória RAM vai muito veloz. Por isso que a gente fala, se quer aumentar a velocidade do seu computador, aumenta a memória RAM dele, né? Se quer aumentar o desempenho, aumenta a memória RAM. Porque ele é que dá a informação mais rápido. Então, quanto menos memória, mais devagar, menos você vai conseguir armazenar. Então, ele dá uma... devagarzinho. A memória secundária é o oposto. Ela consegue armazenar muita coisa. Então, a memória RAM, hoje, tem gente que vai até o infinito. Mas, normalmente, é uns 8 GB, 16, 64, tá? Tem gente que vai pro infinito e bota 1 tera, mas, enfim, o básico é esse. O HD já é muito maior. Normalmente, é 512, 1 tera, né? Hoje, 1 tera é quase padrão. Por quê? Demora mais. Então, vamos dizer, a memória RAM, ela já deixa algumas coisas engatilhadas ali para acesso rápido. E esse daqui é o grosso, é ele que vai armazenar tudo e deixar lá compactado e guardado, tá? Então, esse é o HD e esse é a memória RAM, essa plaquinha. Por isso que ela fica também na placa-mãe perto do processador, para ser mais rápido essa informação, tá? E por último, né, nós temos os periféricos. Os periféricos são dispositivos de entrada ou saída, mas elas ajudam o computador a funcionar,
tá? E elas fazem essa relação com o meio externo. O que a gente tem de periférico? Webcam. Isso aqui, ó, é uma placa vintage de telefone, tá? Isso aqui era para conectar fio de telefone quando a internet era discada. Isso aqui é um periférico. Tipo, você não precisa... Ele não precisa vir computador. Eu vou lá e encaixo na placa. Né? Isso aqui é um periférico de TV, porque a gente é vintage. Periférico de TV, encaixa na placa. Tem outro periférico. Pera aí. Que é a tela. Tela, mouse, som, tudo isso são periféricos. Que são as partes externas que ajudam a funcionar melhor, tá? É isso? Isso. Só para mostrar por último, quando a gente fala de um notebook... Essas placas, elas são todas integradas. Então, ó, o cooler tá aqui, o processador tá aqui, o HD era para estar aqui. Isso tudo aqui é junto. Ao invés de ser separado, né, como a gente vê no computador melhor, é uma placa só com tudo unificado. E tudo pá. É isso. E aí, fechou? Fechou, né? É sobre isso. Tentem não abrir o computador de vocês. Notebook, se você abrir, já era, então menos ainda, mas esse daqui, toma cuidado, se você tiver essa ideia brilhante. Então, né? E vamos ficando por aqui, porque daqui a 15 dias a gente volta com mais novidades. Exatamente. Não esqueça de avaliar a nossa aula e até a próxima, Ju. Até. Beijo de coração. Não.